Hoje o Metrópolis entrevista o médico infectologista Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fiocruz e vai conversar um pouco com a gente sobre os impactos da dengue previstos para 2026 e também sobre como está a estratégia de imunização contra essa arbovirose. Muito obrigado, doutor. Boa tarde, é um prazer estar conversando com todos da metrópole aí. Vamos conversar sobre dengue, né? Esse é o momento de conversar sobre dengue, porque é o período do aumento de número de casos. Claro, doutor. A gente sabe que tem essa associação entre o verão e o aumento de casos, né? A gente já tem um número previsto de quantos casos podem ocorrer em 2026. Que panorama a gente está esperando para a doença esse ano? Então, o Infogripe, né, da Fiocruz, fez uma predição de aproximadamente 1,8 milhões de casos prováveis de dengue para essa sazonalidade, para esse período, para esse verão, sendo que as regiões mais afetadas são a região sudeste, né, principalmente São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E é curioso porque são estados que passaram por epidemias muito fortes nos últimos anos, né, doutor? O que tem explicado essa ascensão de casos? Se pegamos dos 3 últimos anos, a gente tem quebrado recordes significativamente, não é? O que está por trás disso? A gente tem claramente, né, o aumento da temperatura no globo e no Brasil. A gente teve o impacto do fenômeno do El Niño no ano passado, em 2024. Então, assim, a tendência é que com essa mudança climática e aumento de temperatura, a gente tenha uma expansão das áreas, das cidades, nos estados, nos diferentes municípios do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor. Então, assim, muitas áreas, por exemplo, como Santa Catarina, eram áreas que no passado não tinham uma transmissão muito importante, porque não tinha condições climáticas adequadas. O que mudou? Isso está ocorrendo em todo mundo, né? A dengue ela vem se expandindo, vem cada vez mais acometendo países da Europa, da América Central, Estados Unidos, justamente por conta dessa mudança climática e do aumento das temperaturas. Então, é esperado que em locais onde no passado não circulava o mosquito Aedes aegypti com muita intensidade, é esperado que muitas pessoas não tenham tido dengue e, portanto, não tenham imunidade. E esse balanço que faz com que a dengue continue circulando em algumas regiões onde já circulou no passado, porque regiões novas, né, onde não houve circulação no passado, onde ainda não existe uma imunidade coletiva. E, como o senhor falou, existe essa imunidade, mas a gente também tem 4 subtipos da doença, não é? Qual é o que tem circulado mais? A gente tem tido reaparecimentos também, né? Geralmente, nos últimos anos, circulou o sorotipo 1 e 2, chamou a atenção o aumento de sorotipo 3 no ano passado, também na região sudeste, centro-oeste e sul. E a nossa preocupação é que o sorotipo 3 se torne o sorotipo predominante, porque ele não circulou nos últimos anos, a população não tem uma imunidade tão elevada em relação a esse sorotipo. E no momento que a gente tem uma nova circulação desse novo sorotipo, do sorotipo 3, que circulou há mais de 10 anos atrás, a tendência é que, eventualmente, as pessoas possam estar suscetíveis e possam adquirir a doença. E é por isso também, né, que a gente tem essa estimativa de número de casos, mesmo em regiões onde já teve uma circulação intensa da dengue. E conforme o senhor falou, o número esperado de casos para esse ano é expressivo, mas é menor do que o do ano passado. A gente tem, isso é reflexo de algum processo já das campanhas de vacinação, das estratégias? O que está acontecendo para essa diminuição esse ano? Provável. Não, a gente ainda tem uma baixa cobertura, né, de pessoas vacinadas. Isso faz parte da dinâmica da dengue.
muito relacionado ao número de pessoas suscetíveis. E a gente viveu isso nas últimas 3 décadas, né? A gente tem períodos de maior circulação, onde as pessoas elas adquirem a doença e depois de um grande surto, geralmente a gente fica 2 anos Sim. sem ter um grande surto numa região onde já circulou bastante dengue. Isso se repete periodicamente em todo o Brasil. Então é natural que depois de 2024, principalmente, que nós tivemos mais de 6 milhões de casos, a gente tem uma queda no número de casos, né, nesses 2 anos seguintes, 2025 e 2026. Mas é importante notar que é um novo patamar, né? Quando a gente Sim. fala 1.800.000 casos, no ano passado nós tivemos 1.600.000 casos. Isso era o pior ano quando a gente compara com as décadas passadas. Então a gente tem um novo cenário da dengue. O impacto da doença se tornou mais importante, porque está cometendo mais pessoas. Então, apesar de uma redução importante, ainda é bastante casos de dengue, ainda tem uma carga de doença extremamente elevada, tanto em termos de hospitalização, mas também de, eventualmente, perdas de dia de trabalho, né? Morbidade para a população, dias faltados na escola em relação às crianças e adolescentes. Então, a dengue continua realmente trazendo um impacto enorme e deve continuar nos próximos anos por conta desse aumento de número de casos associados às mudanças climáticas. E falando das estratégias de imunização que a gente falou, a gente tem uma nova vacina em perspectiva e a gente tem a vacina que nos últimos anos tem sido aplicada entre adolescentes. Qual é a expectativa em relação a de quando esses resultados vão aparecer, se a população vai ser imunizada em larga escala nos próximos anos? O que vocês têm esperado dessa vacinação? Vamos lá, apesar de a gente já ter, né, a vacina da Qdenga há mais de 2 anos, né, disponibilizada para a população brasileira, e agora a vacina do Butantan de uma dose sendo disponibilizada para a população brasileira, o número de doses é muito restrito, o que muito provavelmente, por conta desse número restrito, não vai gerar impacto ainda na redução do número de casos, eventualmente de hospitalização e óbito. Lógico, é importante do ponto de vista da proteção individual que a gente comece a vacinar e que a gente, ao longo dos anos, vacine cada vez mais a população brasileira para atingir elevadas coberturas, mas esse impacto não vai ser imediato por conta do número limitado de doses, né? Eventualmente, algumas cidades onde ocorreram vacinação em massa, a gente vai ter e vai observar algum tipo de impacto. Por exemplo, está previsto um aumento de dengue aqui no Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que nas 2 maiores cidades do Mato Grosso do Sul houve uma intervenção. Os modelos matemáticos eles não capturam isso. Em Dourados houve uma campanha de vacinação em massa com a Qdenga, onde vacinou toda a população de 4 a 60 anos. E em Campo Grande houve a soltura de Wolbachia. Então, uma parcela da população estará protegida para a dengue. Isso não é capturado nos modelos matemáticos. Então, esses casos são pontuais. A gente sabe que durante esse ano a vacina do Butantan vai ser fornecida a 3 cidades do Brasil também para fazer esse tipo de iniciativa, a vacinação em massa da população. Então, nessas cidades, eventualmente, a gente pode observar algum tipo de impacto. Algumas cidades que já têm uma cobertura elevada de Wolbachia, né, que é um mosquito, que tem a bactéria, que também diminui o número de casos de dengue, a gente pode ter um impacto na redução do número de casos de dengue, mas essas 2 inovações tecnológicas ainda não chegou para a maioria dos brasileiros. Ainda a gente está num processo de implementação dessas novas abordagens tecnológicas que realmente podem trazer um impacto enorme em termos de saúde pública. O senhor falou um pouco sobre a questão da Qdenga, não sei se esse é um tema sensível, como o senhor é um pesquisador da Fiocruz, mas a gente teve também uma interrupção contratual que estava prevista para aumentar a quantidade de doses da Qdenga. E a gente tem visto também uma empolgação em relação à vacina do Butantan. O senhor acha que um imunizante vai acabar substituindo o outro ou eles vão manter uma estratégia complementar? São estratégias complementares, né? O próprio governo federal já anunciou, né, que a Qdenga vai ficar restrita ao público de adolescentes, né, de crianças. A partir de 4 anos, a Qdenga pode ser ministrada. Atualmente, a estratégia do governo é de 4 a 14 anos.
Quanto à vacina do Butantan, foi autorizado pela Anvisa a partir dos 12 anos. Então, para esse público, né, entre 4 e 12 anos, a gente só tem uma alternativa de vacina e o Ministério da Saúde já anunciou que à medida que o Butantan disponibilize novas doses, essas doses serão usadas para a população mais idosa, a partir dos 59 anos, né? E aí, com queda na escolha da faixa etária de forma progressiva. Então, por muito tempo, essas duas vacinas vão coexistir justamente por conta da nossa capacidade limitada de produção. Essa capacidade não diz respeito unicamente ao Butantan, a própria Takeda, que produz a Qdenga, também não tem essa capacidade, lógico. Seria muito salutar que mais empresas, laboratórios públicos pudessem produzir a vacina da dengue, aumentar o número de doses disponibilizadas para que, mais rápido possível, a gente possa ter a maior parte da população imunizada. O senhor falou também da técnica do Wolbachia. Eu acho que é uma técnica muito interessante, mas eu queria que o senhor explicasse também para o público um pouco como é que ela funciona e como ela barra a reprodução do mosquito. Mas indo um pouco mais além, eu queria também saber como é que é possível monitorar essa estratégia, já que esses mosquitos são, né, soltos, e como é que a gente sabe os impactos deles na prática. Essa bactéria ela está presente na natureza em 60% dos insetos, mas não está presente no Aedes aegypti. No laboratório, essa bactéria é inserida no Aedes aegypti e existe um bloqueio, né, dentro já do inseto no que diz respeito à aquisição de dengue, chikungunya e eventualmente zika. Então é assim que age essa bactéria. Essa bactéria ela passa de geração para geração do mosquito. Então ela é transmitida do momento da reprodução para as próximas gerações. Existe um sistema que a gente utiliza de captura desses mosquitos através de armadilhas e a gente pode monitorar qual a porcentagem de Wolbachia que está presente na população de mosquitos de uma determinada região. Então aí a gente pode dizer que naquela região tem 40, 60, 80% de mosquitos com Wolbachia e a gente acompanha o número de casos para identificar o impacto naquela região na redução do número de casos, sempre comparando antes e depois da intervenção. Então, assim, a gente fez um estudo aqui no Mato Grosso do Sul que mostrou um impacto de 62% na redução do número de casos em 2024, pior ano da epidemia, e também tem estudos em Niterói mostrando esse impacto importante na redução do número de casos de dengue e chikungunya. Então, é importante que a gente possa expandir essas novas tecnologias e abranger uma maior parte da população brasileira. Tudo está muito ainda devagar, né? Essas novas tecnologias, apesar de ser bastante promissoras, a grande maioria da população ainda não tem acesso. Portanto, é importante a gente continuar utilizando a prevenção que a gente tem, que é a eliminação dos focos dos mosquitos, aquele controle domiciliar que todo mundo tem que fazer, de busca dos focos intradomiciliares toda semana e eliminação desses focos. Até porque, mesmo em um eventual cenário, quando a gente deixar de ter a dengue, a gente ainda tem outras doenças que o mosquito transmite, né, doutor? Exato, como chikungunya, como zika e eventualmente outras arboviroses que venham surgir. A gente teve uma circulação importante, né? Não é relacionado ao Aedes aegypti, é outro mosquito, né? Culicoides, mas de Oropuxo. Eventualmente, a gente pode sim ter outras arboviroses que venham a circular. Caminhando para a gente encerrar, eu queria justamente falar sobre essa questão das outras arboviroses, especialmente as transmitidas pelo Aedes aegypti. A gente tem um controle já muito estabelecido da febre amarela no Brasil, de modo geral, né? Ainda temos casos, mas de modo geral é uma doença controlada. O senhor acredita que a gente está caminhando para um cenário que a dengue vai ser uma doença controlada como ocorre com a febre amarela? Eu acho que é um pouco mais distante, né? Porque a febre amarela é uma doença periurbana, de zona rural, onde a vacina tem uma eficácia extremamente elevada para prevenir também doença sintomática e com a proteção bastante duradoura. A gente ainda não tem os dados das duas vacinas em relação ao longo prazo. A gente tem dados que vão até 5 anos para a vacina do Butantan, 7 anos para a vacina da Takeda, mostrando ainda uma proteção bastante importante.
A gente sabe que para você ter um impacto interessante do ponto de vista da transmissão, a gente tem que vacinar 80%, 90% da população. Então, o que eu acredito? Com essas novas tecnologias implementadas e uma elevada adesão da população à vacina, a gente pode ter uma redução bastante significativa do número de casos de dengue, né? Isso a gente pode ter um impacto bastante importante, mas a gente não vai conseguir eliminar essa doença. A gente ainda vai ter pessoas suscetíveis, né? Pessoas que eventualmente não podem receber a vacina, locais onde o método Volbach, outro método de controle vetorial inovador, não atinge uma cobertura adequada, não consegue controlar a transmissão da doença entre os mosquitos. Então, o cenário é de esperança, né? Mas longe de um controle visando eliminação. A gente vai ter ainda, sim, nos próximos 10, 20 anos, bastante casos de dengue, mas eventualmente com impacto menor à medida que a gente aumente a cobertura dessas novas tecnologias de prevenção. Uma última pergunta só para encerrar, eu acho que complementa um pouco do que você estava falando, é que essas estratégias de imunização, elas também não estão pensadas para os idosos, não é que não estão pensadas, elas não podem ser dadas em idosos, o que gerou também muita confusão, né? E que também deve esticar por muitos anos a população atendida com a doença. Exato, né? Os idosos, né, no Brasil, são um grupo de maior risco para hospitalização e óbito, principalmente relacionados à comorbidade. As vacinas não foram testadas nessa população, principalmente no que diz respeito à proteção e, eventualmente, eventos adversos. Existe, sim, né, estudos sendo conduzidos pelo Instituto Butantan, pela Takeda, avaliando essa população específica no sentido de garantir segurança e entender se a vacina continua protegendo, que é muito importante também a gente expandir a vacinação para esse grupo específico. O Metrópolis conversou com o Dr. Júlio Croda, que é médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, sobre esse cenário da dengue no Brasil. Para saber mais notícias sobre saúde e ciência, leia o metrópolis.com.